Imagine o seguinte cenário: você precisa fazer um teste e você está utilizando uma instância, uma máquina virtual, uma EC2 sob demanda lá na AWS. Você sabia que existe um jeito mais barato de resolver esse problema? Bora para o vídeo. Nesse exemplo aqui, a gente está precisando testar uma aplicação. Eu vou testar isso durante 4 dias. Preciso colocar a máquina virtual, colocar a minha aplicação e deixar lá para o povo testar. Como é que eu faço isso de uma forma mais barata? Essa é a ideia de usar a instância Spot. Dentro da AWS e outros provedores, existem várias categorias de instância no que diz respeito à precificação. A gente está acostumado a usar aquela instância default, que é usou, pagou por hora, usou, pagou por hora. Mas a Spot, a instância do tipo Spot, ela pode ter uma economia de até 90% em relação à instância EC2. Aí você vai me perguntar assim, bom, Ricardo, se essa daqui é mais barata, eu nunca mais vou usar a instância sob demanda, eu só vou utilizar a instância Spot. E aí é que entra o detalhe da gente poder fazer o melhor uso do recurso. A característica da instância Spot é o seguinte: a AWS pega as capacidades que não estão sendo usadas da EC2 e disponibiliza isso para você por um preço mais barato. E aí, por ela estar reaproveitando esse recurso e te dando esse recurso, ela consegue um desconto em cima aí da CPU, da memória que você estiver utilizando. Aí é que está o detalhe. E a particularidade é o seguinte: esse tipo de instância, ele pode, é importante saber disso, pode sofrer interrupção. Você pode receber uma notificação dizendo, olha, a tua instância que está rodando ali, ela vai ser encerrada daqui a 2, 5 minutos. Por isso é que esse tipo de instância, eu não utilizo isso em produção. Eu utilizo isso para teste, para desenvolvimento, porque eu ganho bastante no preço final desse recurso. Aí é que está a dica. Agora, ela pode sofrer interrupção, você pode, logicamente você vai ser avisado, e ainda tem um jeito de minimizar essa interrupção, que é utilizar ela de 1 a 6 horas. Quando você reserva esse período, conforme a documentação, a chance de ter uma interrupção ela é bem pequena. Pode haver interrupção? Pode haver, mas a chance ainda é menor. O resumo disso tudo é o seguinte: vai testar, vai homologar, vai fazer o desenvolvimento e essa aplicação pode sofrer interrupção, vamos partir por uma Spot e ver na prática aqui essa diferença de preço. Então, vamos lá para a console. Já estou logado aqui na console para a gente demonstrar isso. E a ideia é simples. Ó. Lá na AWS, você vai lá, é C2, a gente carrega o dashboard da EC2 e você, por default, imagino que vem aqui e lança a tua instância. E o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. Eu venho aqui, ó, Spot Request. Essa é exatamente a ideia. A gente vai criar um request para ele alocar o recurso do Spot e aí sim vai fazer o trabalho que a gente precisa. Vamos ver aqui, ó. Antes da gente fazer o request, olha que legal, Pricing History. Aqui ele já mostra exatamente como vai ser aqui a tua ideia estimativa de economia. Veja bem, vou marcar aqui, ó, tipo de instância. Esse meu projeto eu vou precisar de uma instância com 4 core, com 8 GB de RAM, tá aqui, ó, 7,5, pode ser isso aqui. É uma C3X Large. Olha a diferença de preço aqui. Se eu lançar ela, vamos dizer que esse meu projeto ele vai usar 4 dias, eu vou usar 96 horas. Se eu lançasse aqui ela sob demanda, 0,21, né, dólares. E se eu usar ela na alocação Spot, olha a diferença de preço. Eu tenho 72% aqui de economia. Então, realmente, né, 72% nesse cenário já é algo para ser considerado no projeto. Como exercício, pega esses valores, transforma isso daí para real e vê a diferença de preço ao longo aí do tempo. Né? Você vai ter uma economia certamente bem atrativa. Mas vamos fazer o processo aqui.
Já sei, já tem uma ideia de preço aqui, a gente fecha e vamos fazer o nosso request. E aqui tem alguns detalhes, ó. Tem os tipos que ele já pré-aloca e esse tipo aqui, ó, de uso geral, carga de trabalho flexível, tem vários tipos. Eu vou usar essa load balance aqui, workload. Então vamos lá. Tem algum template? Eu não vou usar nenhum template. Qual a imagem que eu quero utilizar? Vou usar a própria, aquela AMI default da AWS, da EC2, essa Amazon Linux. Pode usar qualquer outra. Você pode alocar o recurso pelo tipo de instância ou especificar a memória, né? Tem essas opções aqui. Isso é bem legal, que aí você diz, olha, o meu requisito são 4 CPUs com 15 de memória. Um exemplo. Aonde ele vai criar essa máquina, eu vou usar a VPC Default. A gente viu lá que tinha preço por zona de disponibilidade diferenciado. Eu poderia escolher aqui a zona e tudo mais. Eu não vou mexer nesse negócio. Par de chaves, está aqui uma chave que eu já tenho criada, senão você cria o teu par de chaves. Isso daqui é o mesmo processo, se você olhar o menu, o processo se assemelha bastante quando a gente vai lançar uma instância ali pela console e uma instância normal. Então é bem parecido o processo. Só muda algumas coisas aqui que você tem que prestar atenção. Então olha só. Capacidade, eu vou querer uma máquina dessa, eu vou querer uma instância, tá? Aqui tudo, vou deixar os defaults. Ele aplica aqui essas recomendações. Então, dentro do que eu especifiquei, ele vai alocar tipos de máquinas diferentes. Eu estou usando a recomendação que ele me mandou. Ó. Tá vendo? Uma tem uma economia X, outra Y e por aí vai. Mas o que eu quero te mostrar, o pulo está aqui, ó. O request adicional aqui, os detalhes adicionais. Vou desmarcar aqui para te mostrar. Nessa telinha aqui, nesse campo, a gente tem a opção de configurar o período no qual a máquina vai ficar no ar. Eu posso deixar essa minha spot rodando, o dia que eu não quiser mais eu cancelo, é uma opção, mas eu posso definir a janela de operação dela. E aqui eu coloco lá o start, coloco lá o final dela. Lembrando, eu vou deixar o link da documentação que de 1 a 6 horas ainda tem lá, entre aspas, a chance de não ter nenhuma interrupção. Não quer dizer que se eu deixar ela 72 horas, ela vai ter uma interrupção, mas você tem que trabalhar com a hipótese que isso pode acontecer. Sabendo disso, vamos colocar aqui. Eu vou deixar rapidinho, deixa eu ver a hora aqui. Se eu criar antes, ele não vai. 44, eu vou deixar aqui até 50. Eu vou interromper na mão, tá? Quando está esse período aqui menos de 1 hora, isso daqui não adianta muita coisa. Ó, vou terminar a instância quando o período de requisição expirar. Como eu vou ter aqui só 6 minutos para testar, isso aqui não vai fazer diferença. Mas colocando aqui de 1 hora em diante, ele encerra a máquina. Tá? Só no nosso teste fica assim. Beleza, vou lançar a instância. E aqui é que a gente vai acompanhar o status. Eu vou dando refresh aqui para a gente acompanhar. O status foi enviado. Esse status aqui vai mudando, logicamente, conforme a alocação. Já alocou o recurso e já disponibilizou a instância. Vamos ver o que ele já botou essa instância para a gente. A operação dela é normal. Se você vier aqui, ó, já está aqui a capacidade alocada. Vou botar até spot para a gente identificar. E está executando. E aí o processo daqui em diante é o mesmo. Fazer instalação, SSH, tudo aquilo que a gente faz numa instância normal funciona aqui. Eu esqueci, mas poderia ter colocado ela no Security Group lá na hora do lançamento. Mas nada impede que você venha aqui, segurança, ó, Change Security Group, aí você coloca no grupo que você quiser, aqui seria no grupo Default. Eu poderia
vir aqui no Security Group, criar um grupo SSH, por exemplo, para poder, logicamente, fazer a gerência a partir da minha console, adicionar aqui um acesso via SSH, vou botar só do meu IP aqui de saída, criar o grupo, fazer essa alocação, enfim, aqui é tranquilo de fazer. Isso dá para fazer na hora que a gente lança a instância. A nossa instância está rodando, beleza. Ricardo, eu quero terminar isso antes do prazo que eu aloquei, é possível? Como é que funciona? Então vamos ver aqui. Ó. Eu volto aqui e a minha instância está lá, operacional e tudo mais. Eu venho no request, isso aqui que é legal, venho aqui, marquei o meu request e ele mostra, dá o detalhamento aqui, ó, o período que ele vai ser utilizado, os detalhes, né? Quando foi feito e tudo mais. Beleza. O que a gente faz aqui? Eu venho action, cancelar o meu request. Olha, na hora que eu cancelar o meu request, eu vou terminar essa instância. É isso? Sim. E é que ele está fazendo a finalização desse processo. Vamos dar um reload aqui, ó. Vai cancelar. Se a gente correr lá no EC2, ó, já não tem nenhuma running. Já está encerrada aqui, ó, vamos ver o status que está, já está em shutdown, já está desligando a instância. Então essa é a ideia. Está precisando fazer um teste, lançar algo aí temporário, sabe mais ou menos o início e o fim desse período, experimenta utilizar a instância Spot, que certamente vai te dar um desconto aí na precificação, uma economia para o teu projeto. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.